Fala pessoal, tudo bem? Cristiano aqui da EcoCV. Eu montei um mapa mental e vou explicar a vocês aí, pilar a pilar. Então, reforçando, a gente fala hoje sobre os 6 pilares da mídia indoor. E o que é um pilar, pessoal? É tudo aquilo que sustenta. Né? Quando a gente fala um pilar de uma casa, aquilo que sustenta a casa. É aquilo que sustenta um edifício. Se esses pilares não tiver tudo ok, muito organizado, bem arrumadinho, a casa cai, o edifício cai, o teu projeto cai. E eu conheço muitos que se arrependeram e vieram conversar comigo, pegaram, atropelaram as coisas, compraram equipamento, foram fazer na raça projeto de TV indoor e no fim literalmente quebraram a cara por falta de se basear nesses pilares. Eu vou falar para você agora aqui dentro do meu computador. Então convido vocês agora vou dividir a tela do meu computador e continuar aqui com a nossa videoaula, beleza? Acompanha aí. Pessoal, por que eu resolvi aqui fazer um mapa mental? Porque no mapa mental eu prefiro explicar a vocês, fica mais fácil de entender o assunto. E aí, vamos lá, a pergunta que não quer calar, né? E o que é mídia indoor publicitária? Antes de eu chegar aqui no conceito de mídia indoor publicitária, eu quero falar para quem não sabe, que está chegando aqui a primeira vez, mas eu sei que a grande maioria já conhece alguma coisa do mundo indoor, mas vamos lá. O que é a mídia indoor? TV indoor. Toda mídia feita dentro de estabelecimentos comerciais, indoor, já está dizendo, pessoal, é dentro. Utiliza uma TV, essa TV com um aplicativo que reproduz todas as mídias de forma online e remota. E os locais são os mais diversos, né? Casa lotérica, academia, restaurante, aeroporto, supermercado. Os mais diversos locais, prefeitura. E todo local hoje que é fechado, que pode ser colocar uma TV dentro lá com o sistema, ela é uma TV indoor, beleza? Então aqui, vamos lá. Conceito de mídia indoor, publicitária comercial. É o formato que são colocados vários anunciantes nesse espaço publicitário, né? Que pode ser de 10 segundos, 15 segundos, 20 segundos, 30 segundos. Normalmente, a maioria das empresas trabalha com tempo de 30 segundos, quem vende o padrão comercial. Então, resumindo, você vai pegar a sua TV lá, que você colocou, o estabelecimento A, B ou C, e vai vender esses espaços para clientes anunciantes. E você pode vender cada espaço por X valor. Aí depende da sua cidade, depende de várias situações para você precificar. Lá no nosso treinamento a gente dá algumas orientações. E lá no grupo do WhatsApp, isso vai muito de cidade a cidade, beleza? Então, tá aqui os conceitos. Resumindo, a publicitária é aquela que você divide com vários anunciantes. Existe a TV indoor comercial e a outra é a corporativa. A corporativa é aquela em que o cliente lhe contrata, porém ele só anuncia os serviços dele, tudo que a empresa dele faz. Serviço de produtos, funcionários. Publicitária tem essa diferença da corporativa. A corporativa só anuncia os serviços que ele quer da empresa dele. Ele não coloca clientes externos. E o primeiro pilar, pessoal, vamos aqui, ó, é o conhecimento. Por que conhecimento? Eu tenho que conhecer o que faço. Se alguém é engenheiro hoje, o que foi que ele fez? Ele teve que estudar engenharia. Engenharia mecânica, engenharia elétrica. Ele estudou para fazer. Ele não chegou lá simplesmente e ganhou um diploma de engenheiro. Ou chega nos locais, eu sou engenheiro. Não. Ele teve que estudar. E o conhecimento, quando eu falo aqui, pessoal, é a base de todos os pilares. Para mim certo? Eu, como já falei aqui no começo do vídeo, né? Na época que eu comecei, eu não tinha nada, não tinha conhecimento praticamente. Foi ouvindo de um, ouvindo de outro, mas quebrei muita cara. Se eu tivesse um treinamento, como eu sei que a EcoCV hoje disponibiliza, que é o especialista, com certeza, se eu passei 2, 3 anos para chegar onde eu cheguei, eu tinha reduzido aí para 1 ano, ou antes. Por quê? Dentro do curso está ensinando o que é, como fazer, o passo a passo. E aí você sabe, quando você não tem essa orientação, você praticamente sozinho, é muito mais difícil e mais complicado. Então, pessoal, a gente tem aqui hoje um curso, você pode investir no treinamento, numa mentoria, numa franquia, algo que lhe ajuda a desenvolver o seu negócio, que lhe ensine melhor, que lhe oriente melhor. Tem muitas pessoas aí que culpam meu treinamento porque já estava fazendo a mídia indoor, praticamente já estava desistindo de fazer porque estava errando. Então, pessoal, o primeiro pilar, isso aqui,
é o do conhecimento. Como é que eu tenho conhecimento? Primeiro, comprando um curso, um treinamento, uma mentoria, uma franquia, vou estudar, analisar, né? E dentro lá do grupo dos WhatsApp que nós temos, você vai fazer o quê? Network, conhecer pessoas que têm projetos, que comentam lá como faz os projetos deles, que cada um tem sua forma, cada um tem seu jeito. Isso é muito de cada um, depende de vários fatores. Porém, você já está no grupo, quando tiver uma dificuldade, coloca no grupo, a gente vai estar lhe ajudando com suporte e tudo, praticamente para você começar o seu projeto da forma correta e não ter erro. Beleza? Então, o primeiro pilar já foi. Segundo pilar, pessoal, é a pesquisa. Tem que pesquisar. Quando eu digo pesquisar, é você vai para o comércio, saber se sua cidade tem mídia indoor ou não, e se tem, e se alguém está fazendo, quem é a minha concorrência, eu tenho que saber quem é meu concorrente, qual os pontos que ele está, qual a forma que ele vende, qual o tempo que ele oferece, se eles usam um sistema de qualidade ou não, se é pendrive ou se não é. Então, tudo você tem que buscar realmente dessecar esse seu concorrente para saber o que ele faz e deixa de fazer. E aí, porque tem concorrente, não vou colocar o projeto. Ao contrário, agora que eu vou ver, é que eu vou ver mesmo e vou colocar. Por quê? Porque se tem um concorrente lá, é porque o negócio é bom. Se não tem ninguém, teoricamente, né? E cada um pensa de uma forma. Concorrência faz parte do mercado e é bom. Claro, se eu começasse primeiro, seria excelente. Mas já tem um concorrente, é saber o tamanho desse seu concorrente e você aí pesquisar também essa outra questão aqui, que seria, se eu tenho um concorrente, será que eu devo começar agora, aqui na minha cidade? Ou será que teria uma cidade aqui vizinha, que não tem ninguém, e eu poderia começar lá, entender que eu estou sozinho, sem concorrente, entender melhor, implantar aqui o projeto, entender, fazer dinheiro, e daí eu partir para aqui. Eu vou dar um exemplozinho. O pessoal da EcoCV Chaparipe, que é o Arthur Jorge e o Olímpio Tadeu, o Olímpio está aqui amanhã, e o Arthur na quarta-feira, assim que orientei, eles são do que a gente chama de Crajubá, região lá do Ceará. Crato, Juazeiro e Barbalho. Quando o Arthur ligou para mim, eu dei o treinamento a ele, ele disse, Cristiano, cara, lá no Juazeiro do Norte tem 5 concorrentes. O que é que você acha? A gente começa lá. E eu sei que Arthur é do Exu, a terra de Luiz Gonzaga. E é um cara muito conhecido na cidade dele. Eu digo, Arthur, eu vou ser muito sério, eu tenho empatia. Se eu fosse você é de Exu, fica lá e fica rodando aí por Juazeiro, Barbalha e no Crato. Se fosse você, eu começaria por Exu, que é uma cidade menorzinha, mais fácil, você conhece todo mundo. Depois que você entender o negócio, você parte para outro. E aí vai acontecer essa história aqui. Então, o que foi que eles fizeram? Começaram a ouvir o que eu orientei, foram começar no Exu, colocar 6 telas, bombar de cliente, e um mês botaram lá a meta que a gente tem dentro do nosso treinamento. Dali, ele disse, agora eu vou. Ele chegou lá no Juazeiro, ali, Crato, para começar o projeto com 5 concorrentes. E graças a Deus, começaram, foram, e hoje eles são o número 1 lá da região. Hoje eles mandam lá, manda e desmanda. Assim, no bom sentido, são referência. Todo evento que tem lá, o pessoal chama eles. A pessoa vai colocar um projeto lá de mídia, de qualquer coisa, vão conversar com eles. Porque são referências. Isso é muito importante, né? Ser referência ao seu negócio. Então, escute o que eu estou dizendo, seja referência no teu projeto de mídia indoor, na tua cidade ou na tua região. Entendeu aí? Porque tem que fazer a pesquisa, tem que saber se tem concorrente ou não, quantos concorrentes cobra, por quê? E eu posso começar lá cobrando errado, fazendo investimento errado. Mas esses detalhes, lá dentro de nossa mentoria ou dentro do nosso treinamento, a gente especifica melhor para vocês. Mas tem que ter a pesquisa. Pesquisa é concorrência, como eu falei. E a segunda que você deve fazer é sobre a questão dos pontos disponíveis na tua cidade. Saber, através dessa pesquisa, quais são os melhores pontos, onde é que tem mais fluxo de pessoas. Como eu falei aqui, nós vendemos a audiência. Então não adianta eu chegar com um ponto para vender um cliente e passa meia dúzia de pessoas. Quando eu chego para vender um ponto que tem mais de 6.000 pessoas lá passando mensalmente ou diariamente, claro, depende de qual é o ponto, então
uma coisa é o cliente ver pouco, outra coisa é o cliente ver. Então, assim, muito. Então, nosso cliente compra audiência, beleza? Vamos partir aqui para o próximo pilar, e é um aqui praticamente complementando o outro. Então, se eu cheguei aqui, estou no primeiro pilar, conhecimento. Segundo pilar, fiz a pesquisa. Terceiro pilar, planejamento. O que é aqui o planejamento? Eu tenho que saber o que é que eu vou fazer a partir daqui. Já sei se tem concorrente ou não? Já imaginei mais ou menos os pontos que eu vou colocar na televisão? Aqui onde você vai começar a falar aquilo que eu falei lá no início aqui, desse mapa mental. Será que eu vou começar com TV publicitária? Que é essa aqui que eu estou mostrando a vocês, ó. Essa aqui do Totti está com publicitária, porque ela está com vários publicidade aqui. Já a TV aqui do outro lado é como se fosse a corporativa. Que só está passando aqui informativa aqui do nosso projeto. Até legal aqui botar esses dois exemplos para vocês estarem cientes como é que funciona. Então aqui, eu vou partir para o corporativo ou vou partir para o publicitário? O publicitário, você tem que fechar alguns pontos e fazer o investimento. E aí vem aquela pergunta, quanto eu devo investir? E quanto é meu capital? Aí tem gente que vem para Cristiano, se eu botar uma televisão, eu faço quanto? Eu digo, pessoal, não pense pequeno. Você é do tamanho do seu sonho. Pense grande. Eu sempre digo a meus alunos, pessoal, no mínimo 3 telas, no mínimo. No mínimo. Posso começar com uma? Pode. Pode, mas aquilo que eu tenho falando, estou batendo essa tecla. Vendemos audiência. Então, quanto mais TV você tiver no teu comércio, mais você vai vender para o seu cliente. Então, aqui, tá pensando, cara, eu vou começar corporativo, eu vou começar de forma publicitária. 90% hoje dos meus alunos começam de forma publicitária. E é essa que eu estou falando hoje. Já. Mas também tem alunos que começam da forma corporativa. Depende de cada um. Como eu digo, essa é a fase do planejamento. Por quê? Que adianta eu ir lá visitar 20 pontos? Ah, rapaz, fui, conversei com 20 donos de pontos. Se eu não vou botar 20 televisão, não tenho condições financeiras para isso. Então, fiz errado. Então, vamos olhar o caixa, como é que está. Ah, eu tenho condições de botar aqui 3 televisões, 3 aparelhos e 3 sistemas. Um exemplo. Então, pronto. Então, vou pegar os 3 principais pontos do comércio, como eu comecei, contei a historinha aí lá atrás, né? Há mais de 10 anos atrás. E aí eu vou fazendo dinheiro e vou investindo, vou crescendo, como você vira aí o depoimento de Arcilessa. Começou com 3, dobrou, foi para 6 e hoje está com 10. Já está com os fechamentos aí que deve ir para 15. Aí você vai subir nessa escada, vai escalonando. Isso é o planejamento. Não vou começar de forma corporativa. Pessoal, a forma corporativa ela é mais barata. Porque quando você fecha com o cliente, lá ele já tem normalmente, ele já tem a TV dele. Você deve entrar no máximo com o sistema e com o aplicativo, gerenciando lá o ponto de venda. Certo? O PDV, ponto de venda. Então aqui é muito importante você parar para pensar. Vou começar publicitária ou vou começar corporativo? Então aí, é um planejamento aí. Ou você pode sim começar publicitária e começou, fechou os clientes, vai correr atrás de corporativo. Trabalha nas duas, uma ao lado da outra. Mas você tem que estar ciente disso, até porque você precisa saber quanto é que você tem condições de investir aí. Beleza? Aqui que vai ser o divisor no teu negócio. Vou para a direita ou vou para a esquerda. Né? Mas tudo depende de quê? Do financeiro. Vai ter situações interessantes, já aconteceu muito comigo. Às vezes eu fazia o quê? Ia visitar um ponto de venda, chegava lá, já tinha uma televisão. Aí eu ia argumentar com o dono do ponto sobre os benefícios dele fechar parceria comigo. E graças a Deus, várias vezes eu consegui fechar e a TV ser deles. Então, assim, pode acontecer muita coisa aí nesse teu caminho. É mais um pilar do planejamento. Vamos aqui partir para o quarto pilar. Prospecção. Isso é muito importante, né? Aqui, ó. Dono de PDV, quais os PDVs? Então, se eu estou com X valores, né,
que eu só posso investir. Então, eu tenho que escolher os melhores pontos do comércio da minha cidade e visitar o dono de ponto. Lembrando, pessoal, que para visitar o dono de ponto de venda, não é só ir lá e achar e conversar, não. Tem alguns fatores para chegar lá. Quais os fatores? Como eu digo, lá dentro do treinamento tem um material que você pode entregar o nome do ponto, você pode montar um PDF muito bonito. Por sinal, dentro do treinamento a gente fala sobre uma inteligência artificial, que ela cria um PDF em segundos, uma apresentação muito bonita. Lá eu ensino, digo qual é, e faço lá alguns exemplos práticos. E com esse material, tem questão do marketing pessoal, vá bem vestido, vá, se possível, já com a farda, um crachá, sempre arrumado. Você sabe que uma boa aparência chama muita atenção. Então, assim, vai em um padrão, certo? Se você é franqueado, Ecos TV. Se não é, vai com a roupa aí da tua empresa. Vai no padrão camisa gola polo ou social, no estilo que você acha melhor, bem arrumadinho, bem perfumado. Marca um horário lá com o dono do PDV, leva uma apresentação, pega um aplicativo da Ecos TV, baixa no teu tablet, no teu celular, desde que seja Android, vai rodar, vai fazer uma demonstração lá envolvente para o teu cliente, né? E marca aquele horáriozinho, chega no horário e apresenta ele. E vá fechar negócio, certo? Isso é muito importante, a apresentação pessoal aqui na prospecção. E aqui, só para reforçar, com os PDVs, se eu fosse começar hoje, não seria muito diferente, não. As coisas praticamente continuam igual. Se eu fosse começar um exemplo com 3 telas, eu ia atrás das casas lotéricas, dentro da cidade. Depois, eu ia atrás de academias, restaurante, depende da tua região, supermercado, farmácia. Os principais pontos, aquele que todo mundo sabe, olha, rapaz, o melhor restaurante aqui é aquele. A melhor academia é aquela. Como é que você diz, Cristiano? Faz uma pesquisa, tem que fazer pesquisa, beleza? Aquilo que eu falei aqui no segundo pilar, essa pesquisa está praticamente, ela se enquadra praticamente em quase todos os pilares, beleza? Então vamos aqui para o quinto pilar, e a questão aqui de equipamento, certo? Fechei com o dono do ponto, agora eu tenho que comprar equipamento. E qual é o equipamento que eu devo comprar? Qual é o aparelho? Aqui as perguntas que não quer calar. Qual é o aparelho que eu devo comprar? TVs. Qual é o tipo de TVs que rodam o sistema? Será que qualquer TV Smart roda? Ou tem que ser uma específica? Equipamento que eu preciso usar no meu projeto. Quando eu digo equipamento aqui, aqui você vai pensar, né, também, né? É TV? Eu vou investir em totem? Eu vou aqui comprar. Quem é que vai ligar essas televisões lá no ponto de venda? Tem perguntas que não quer escalar, né? Tem que ter TV? Tem. Ou vou usar o totem? Aí é vocês que vai saber através do teu financeiro. Preciso do sistema? Preciso. Qual o melhor sistema hoje? O Deco TV, claro, sem dúvida. Qual o preço, Cristiano? Cada tela hoje custa R$35 a mensalidade do sistema. Comprou o treinamento, você vai ganhar 30 dias aí para testar, ó, como você está vendo aqui, tanto no totem como na televisão. Então, pessoal, esse assunto vai ficar bem mais destrinchado na quinta-feira com o Tiago, mas equipamento é um pilar para você não fazer as coisas erradas. Às vezes tem cliente aí que compra a TV Smart Android, aí não sabe que a TV já baixa o aplicativo, vai e compra um aparelho, assim, sem necessidade, né? Então, assim, vamos dar o tiro certo. E para dar o tiro certo é aquilo que eu digo, né? Como é que eu ia saber disso, Cristiano? Era investir aqui no primeiro pilar do conhecimento. E o sexto e último pilar, pessoal, aqui é o pilar do marketing, certo? Tem que ter o marketing. E quando eu falo aqui marketing, é divulgar o teu negócio, beleza? Eu fui lá, instalei a televisão, tá tudo rodando perfeitinho. O que é que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que divulgar meu negócio. Então, como é que eu posso divulgar? Investindo, né? Investindo aí, aqui você pode... Vou dar uma dica muito interessante. Por que não fazer tráfego pago? Sim, faz tráfego pago. Faz um vídeo bem bonitinho, chama um blogueirinho aí da cidade para divulgar e vai divulgar o teu negócio nas redes sociais, certo?
pessoal ficar sabendo. Passa aí uma semana divulgando, deixa as TV lá, não tem estresse, não tem essa pressa. Deixa lá uma semana fazendo tráfego pago, direto aí para o teu WhatsApp. Você já com o portfóliozinho bonito, montado dos pontos, quais são os pontos, a quantidade de visualização que o cliente vai ter, quantidade de sessões, quanto tempo a mídia de vocês. Ah, Cristiano, como é que eu sei disso? Aí isso aí dentro do treinamento, eu ensino lá esses detalhes que só dentro de um curso. Então, por quê? Porque quando o cliente te procurar, ele quer saber. Certo, você tem quantas telas? Ah, eu tenho tela. E aí, quanto é o preço de cada ponto desse? Ou vende todos? Terceiro, quantas inserções tem? Isso é muito importante, né? O cliente lhe perguntar, quantas inserções tem? Você não sabe nem responder. Ou dar um chute. A pior coisa do mundo é você chutar. E aqui não precisa chutar, não. Porque lá no meu treinamento, eu ensino como é que você faz esses cálculos. Aí o cliente pergunta para você, quantas pessoas vão ver essa minha publicidade? E você, rapaz, eu acho. Não existe eu acho. Ou é ou não é. Certo? Então, lá eu ensino isso aí. Como é que você faz o cálculo de visualização, como você faz o cálculo de inserções. Por quê? Quando você for prospectar o seu cliente, vai fazer aquela visita na venda, ou o cliente chega até você através de redes sociais, de funcionamento, de indicação, ou porque chegou no ponto e viu lá a televisão e viu um vídeo lá, anunciar aqui, viu seu telefone, entrou em contato, ou viu lá a publicidade, falou com o dono do ponto, ah, que ninguém é isso? E o dono do ponto passou seu telefone, ele quer saber as informações para ele fechar o negócio com você. Se é um contrato de 3 meses, se é um contrato de 1 mês, se é um contrato de 6, se é um contrato de 12. E por que esses contratos, Cristiano? Dentro do curso eu falo. E como você deve precificar? Claro que um contrato mais longo, um preço mais acessível. Um contrato mais curto, um preço mais alto. Porque sempre a ideia é fazer contrato longo. Quer dizer, se eu pego e fecho aí com 20 clientes, o ideal é que eu faça, que eu feche contrato de pelo menos um ano, no mínimo. Por quê? Eu tenho minha meta, eu tenho que bater essa meta. Bateu essa meta, você tem duas opções aí, irmão. Ou você vai para casa dormir, e quem tem que trabalhar é o sistema, né? Não é nem a gente, é o sistema que tem que ter lá ligado, rodando a publicidade do cliente. Ou quem gosta de ganhar dinheiro, que eu creio que a maioria que está aqui me assistindo, acompanhando hoje, é por isso que estão aqui, é expandir o seu negócio. Voltando, eu comecei com 3 telas. O negócio deu certo aqui na minha cidade. Hoje, atualmente, são 10 telas aqui dentro da minha cidade. E comecei a expandir o negócio. Então, assim, hoje o meu projeto são 8 municípios, 6 em Pernambuco e 2 na Paraíba. Porque eu foquei em expansão e ganhar dinheiro com isso, expandindo. Quanto mais telas eu tiver espalhada, mais dinheiro eu vou ganhar. Pessoal, então é isso aí. Falei dos 6 pilares da mídia indoor publicitária. E você não pode deixar de aplicar no teu negócio. Se você quer aprender mais, quer entender mais, aqui embaixo tem um link do nosso treinamento especialista.